Aprenda a falar não. É exatamente isso que você ouviu. Aprenda a falar não. Se você não aprender a falar não, você, em vez de ir para frente, você vai ir para trás. Exatamente como eu, durante quase toda a minha vida, em vez de eu ir para frente, eu sempre andei para trás. Hoje estou aqui no campo, ó, veja bem aqui. Olha que coisa linda lá atrás, que gramado, que delícia, né? Hoje é segunda-feira, estou aqui no campão do município da minha cidade e, né, até parece que eu não estou fazendo nada aqui, só que não. Estou trabalhando duro aqui, tá? Porque lá atrás eu falei sim a vida toda, banquei o bonzinho. Pois é, estou trabalhando aqui no sol quente. Mas eu vou te falar aqui a real sobre o falar não. Vou te dar exemplo aqui de muitas coisas como você deve falar não. Você deve praticar o não, tá? Isso precisa ser praticado porque você foi ensinado, isso ficou enraizado no seu comportamento, no seu sentimento. Isso desde pequeno, embora os seus cuidadores, seus pais não queriam o seu mal, mas por influência deles, você acabou sendo essa pessoa boazinha que você é, não consegue dizer não, porque tem medo do que o outro vai pensar. E às vezes você diz sim, mas diz contrariado, né? Faz aquilo sem vontade. Até um sorriso, um sorriso que você dá para alguém, você faz isso sem vontade, só para poder agradar o outro, só para ficar bem na foto. E isso você está indo contra a sua própria natureza. E quando você vai contra a sua própria natureza, você anda para trás, não vai para frente. Aí você me pergunta, né? Porque tem muita gente aí que está indo para frente e tem muita gente que está se dando bem na vida e, e eu estou indo para trás. Está indo para trás justamente por isso, porque você não sabe dizer sim na hora certa e nem dizer não na hora certa. Sempre diz esses dois na hora errada. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui de dizer não. Um dia desse eu fui na cidade aí de São Paulo. Eu costumo, às vezes, dar uma viajada e pego o ônibus aí Andorinha. E geralmente eu costumo pegar o lugar lá atrás, perto do banheiro, lá no fundo. E muitas das vezes acontece que esses último banco lá, o último banco inclusive, ele está vazio, os dois. E eu pego o último lugar, então fica os dois bancos para mim. Como a viagem é longa, então eu venho usufruindo do espaço de dois bancos ali para eu poder dormir, ficar confortável. Então, na última viagem agora, eu estava lá atrás e aí, como esse ônibus é pinga-pinga, para em todas as cidades, então entrou um japonês e ele me acordou lá atrás, perguntando para mim se eu poderia trocar de lugar com ele. Ele estava com a namorada dele lá na frente e aí ele pediu para que eu trocasse com ele, para ele sentar ali atrás, para ele usufruir da namorada dele, da companhia da namorada dele ali naqueles dois lugares, e eu ir lá na frente, sentar de a par com outra pessoa, o qual eu ia ficar limitado, não ia ter mais aquele conforto qual eu estava tendo ali. Se fosse em outra época, eu teria dito sim para ele. É claro, pode vir, eu vou lá na frente para facilitar para você ficar bem aí. Eu vou lá me submeter, me sacrificar lá na frente, né, sentado de a par com outra e abrir mão aí desse conforto meu. Estou dizendo isso, é claro que não vai dizer isso para a pessoa. Mas se fosse em outra época, eu ia dizer sim, claro. Eu deixava a pessoa sentar ali e eu ia sentar lá na frente, contrariado, porque eu não tinha conseguido dizer não para essa pessoa. E por incrível que pareça, graças a Deus, eu disse não para esse japonês.
Ele me pediu para que eu trocasse de lugar com ele e eu não troquei. Eu falei não. Só falei não. Eu falei para ele exatamente essa palavra. Acho que não, senhor. Não vai dar certo. E simplesmente isso. Ele ficou meio chateado no início, mas ele concordou e foi lá para frente. E eu vim usufruindo daqueles dois lugares ali até chegar no meu destino. Pois esse é um exemplo, o qual muitas pessoas dizem sim para poder agradar outras pessoas. Elas fazem isso de imediato para não desagradar a pessoa, mas só que ela vai descontente, né? Ela fica frustrada, ruminando aquele comportamento dela, ela fica com raiva, ela fica rancorosa com ela mesma por conta de ter abrido mão de, de uma coisa que era dela só para poder agradar outra pessoa. Esse é um exemplo, tá? E tem vários outros exemplos, os quais a gente diz sim, querendo dizer não. Então é preciso que a gente treine, é preciso que você treine aí dizer não. Ou você aprende a dizer não, ou você vai só andar para trás, vai viver frustrado, nervoso, rancoroso, né, por conta de não ter conseguido dizer não no momento que precisava. Então a minha dica de hoje é que você treine, vai treinando todo dia. Não, acho que não. E seja direto, diga pouco também, não precisa dizer muito, né? Basta dizer não. Acho que não, não vai dar certo, tá? Me desculpe, me perdoe, mas não. E simplesmente isso. Você vai se salvar, você vai se proteger, você vai se defender, né? Porque o mundo é assim, infelizmente o mundo é assim que funciona. As pessoas boazinhas, elas sempre vão se prejudicar. E aqueles que se dão bem na vida é aqueles que sabem dizer não, que não vivem facilitando as coisas para os outros. Ele facilita primeiro para ele, tá? Ele honra primeiro a ele. Ele primeiro dá as primícias para ele, tá? Então é isso, é assim que funciona o mundo, porque o mundo está aí para aproveitar daquilo que está fácil. O mundo, a maioria das pessoas não é igual a você, que quer ver o bem do próximo, né? Que quer dividir, que quer compartilhar coisas boas. É claro que não estou dizendo aqui que você precisa ser uma pessoa ruim, insensível, mas tem momentos, vários momentos na vida que é preciso dizer não. Principalmente quando você encontra pessoas que ela não tem limite. E aí esse não vai colocar limite nessa pessoa, tá? É o seu não que vai colocar limite nessa pessoa. Existe aí um autor de um livro, eu não lembro o qual, mas que ele diz que o mal na verdade não existe. O que existe são pessoas boazinhas que facilita para as pessoas se tornarem más, né? Se tornarem uma pessoa má. Então, quando você limita uma pessoa, você barra ela, ela não vai conseguir seguir adiante com a sua maldade, ela não vai conseguir seguir adiante com o seu abuso, porque você limitou ela. Então, se você é uma pessoa boa, empata, você precisa trabalhar isso em você, tá? Se esforce. Como eu disse, isso já vem enraizado, embora os nossos cuidadores não fizeram isso por mal, queriam o nosso bem, mas, enfim, acabaram nos influenciando sentimental, emocional, comportamental, e cabe a nós agora se livrar dessa energia, deste comportamento, os quais foram aí impregnados, colocados em nós. E jamais julgar ou ficar com raiva de nossos pais, porque eles fizeram o que pôde, o que eles conseguiram fazer, o que eles conseguiam fazer, eles fizeram. Foi para o nosso bem, né? Então, faça diferente agora, né? Honre seu pai e sua mãe, mas seja uma versão diferente do seu pai e da sua mãe, tá? Carregue aí o seu pai e sua mãe, né, até o final da sua vida, a essência do seu pai e de sua mãe, a natureza deles de pessoas boas, mas com outra versão, com outro comportamento, os quais eles também ficavam frustrados lá no passado, eles também diziam não, querendo, né, aliás, diziam sim, querendo dizer não, eles também se frustravam com isso. Mas eles não tiveram essa força para se livrar disso. Garanto para você que eles também queriam se livrar disso. Mas por pouco entendimento, eles não conseguiram fazer isso
e por conta disso acabou transmitindo esse comportamento, esses sentimentos, quais ficaram aí agarrados, impregnados, né? Ficamos programados até hoje, inclusive eu fui uma pessoa que sempre me dei mal na vida por conta de ser muito bonzinho. Tá, me desculpe aí, mas eu vou terminar o vídeo por aqui, porque já está atravessando aí o limite. Valeu, se for relevante para você, meu nome é Roberto, o nome desse canal é Se Encontrar é Preciso. Se encontre você, tá? Encontre você, se liberte desses paradigmas, dessas crenças, as quais foram transmitidas para você. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.